Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã desse domingo, domingo importante, domingo dia de jogo do Mengão, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que você fizesse a sua inscrição, que deixasse o seu like, que compartilhasse os conteúdos nas suas redes sociais e que também você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo joga daqui a pouco contra o Fortaleza, no Castelão, depois de ter feito no sábado o seu último treinamento final em preparação para a partida de logo mais. O treinamento que se iniciou com duas dúvidas, Wesley ou Mateuzinho na lateral direita e Everton Ribeiro ou Luiz Araújo como homem aberto pela direita. Porém, o treinamento definiu situações que até então não se havia suscitado qualquer possibilidade. Se não, vejamos. Na lateral direita, Mateuzinho foi confirmado como titular diante do Fortaleza porque o Wesley foi vetado para a partida por conta de uma gastroenterite. Para quem não se lembra o que é gastroenterite, é a popular diarreia, né, pessoal? Outro jogador que viajou, porém é dúvida para a partida diante do Fortaleza, é Ayrton Lucas, também com gastroenterite. Não se sabe se estará em campo. Por isso, Felipe Luiz pode pintar como titular no jogo de logo mais contra o Fortaleza no Castelão. E por último, para surpresa de todos, Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi vetado para a partida por sentir dores no músculo adutor da coxa, vai realizar exames para saber o grau da lesão, né? E depois de tudo isso, o provável Flamengo para enfrentar o Fortaleza é simplesmente Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, Thiago Maia, Pulgar e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Estão também relacionados para o jogo, além desse time titular, os seguintes jogadores: goleiros, Matheus Cunha e Santos; laterais, Varela; zagueiros, Cleiton, Rodrigo Caio e Pablo; meias, Everton Araújo, Everton Ribeiro e Vitor Hugo; e atacantes, pasmem amigos, só temos o Peterson de atacante lá na frente, né? Na reserva como relacionado. Não é possível que o Peterson não consiga entrar hoje na partida diante do Fortaleza. Sobre o Fortaleza, nosso adversário, vamos falar o seguinte: o Fortaleza vem de 4 jogos sem vitórias. São 3 derrotas para Vasco, Bahia e Atlético Mineiro e um empate contra a LDU na final da Copa Sul-Americana. Se trouxermos para os últimos 10 jogos, o retrospecto do Fortaleza é de 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Então, não é um retrospecto recente muito bom. Por outro lado, o tricolor cearense terá retornos importantes após cumprirem suspensão automática contra o Atlético Mineiro no meio da semana. São eles os zagueiros titulares Tite e Brits, o lateral esquerdo também titular Bruno Pacheco e também o meia Sacha, esse não sendo titular. O provável Fortaleza contra o Flamengo é o seguinte: João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, Tite, Brits e Bruno Pacheco finalizando a defesa, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, na frente Marinho, ex-jogador do Flamengo, Guilherme e Lucheiro. A transmissão da partida será em TV aberta pela Globo para todo o Brasil, exceto os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, que acompanham Bragantino e Corinthians. A narração será de Gustavo Villani, com comentários da jornalista Ana Thaís Matos e do ex-jogador Roger Flores. A arbitragem é do gaúcho Anderson Daronco. Portanto, o Flamengo vai à Fortaleza
com os seguintes desfalques: Bruno Henrique e Gerson suspensos pelo cartão amarelo e pela expulsão diante do Santos, Davi Luiz, Alan lesionados, Wesley e Gabigol que também ficaram lesionados no treinamento do sábado. Uma boa notícia que foi nos passada até pelas imagens disponibilizadas pela Flá TV na noite de ontem, de sábado, é que Davi Luiz e Alan já estão treinando no campo com o fisioterapeuta. Então, é uma previsão bem longa de que os dois demorariam a voltar. Acho que está muito breve a volta tanto do Alan quanto do Davi Luiz, é uma boa notícia. Thiago Maia e Felipe Luiz são os dois jogadores do Flamengo que vão para o campo logo mais contra o Fortaleza, pendurados pelo cartão amarelo. Isso significa dizer que, se tomarem cartão diante do Fortaleza, estarão fora da partida da quarta-feira no Maracanã contra o Palmeiras pelo Brasileirão. O Flamengo assinou na última sexta-feira a renovação do contrato do volante Ryan Lucas, de 18 anos. O atleta costuma ser relacionado frequentemente para o time principal. A assinatura garante o volante rubro-negro até 2028 no Flamengo. Então, mais um contrato renovado aí de uma jovem revelação rubro-negra, Ryan Lucas. O Sesc Flamengo, vôlei feminino do Mengão, depois de vencer o Fluminense na quinta-feira por 3-0, garantindo vaga na decisão, garantiu também a vantagem de decidir em casa. O jogo será no Tijuca Tênis Clube contra o próprio Fluminense. Na segunda-feira, às 20 horas, no Tijuca Tênis Clube, a decisão do Campeonato Carioca de Vôlei. A Flá TV transmite amanhã essa final ao vivo para todo o Brasil. A última derrota do Flamengo no Brasileiro para o Santos trouxe ao rubro-negro um recorde negativo. Com o resultado, o Flamengo alcança a pior temporada em número de derrotas desde 2015. A derrota para o Santos diante do Santos foi a de número 18 em 68 jogos disputados na temporada. Então, olha como o ano do Flamengo cada vez mais vai se confirmando como um dos piores anos de campanha do rubro-negro. Outro número negativo da derrota para o Santos é que colocou o Flamengo entre os 10 piores times mandantes do Brasileirão 2023. Situação totalmente diferente dos anos anteriores, quando sempre figurávamos entre os melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, o negócio tá feio, hein? Depois de chegar ao 100º gol, vestindo o manto sagrado rubro-negro, o centroavante Pedro vai para um desafio maior agora, que é chegar entre os 10 maiores artilheiros de todos os tempos do Flamengo. Para isso, Pedro vai ter que fazer muito gol. Ele tem que fazer mais 48 gols, o que é o que falta para ele conseguir adentrar a esse grupo seleto dos 10 maiores artilheiros rubro-negro de todos os tempos. Mesmo assim, ficamos aqui na torcida pelo centroavante Pedro para que ele volte à fase boa e que ele volte a jogar um belo futebol. O Palmeiras, próximo adversário do Flamengo, do Brasileiro, após o Fortaleza, entrou para jogar ontem diante do Atlético Paranaense, vencendo por 1-0, e ele tinha 5 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. O Everton, goleiro, Piquerez, lateral esquerdo, Fabinho, Rafael Veiga e Kevin. Destes aí, meus amigos, nenhum tomou cartão amarelo, portanto, nenhum será desfalque diante do Flamengo na próxima quarta-feira. As 3 partidas disputadas ontem pelo Brasileirão eram importantes para o Flamengo, visando a classificação para a fase de grupo da Libertadores. Vamos ver os resultados e analisar cada um. América Mineiro 1, Atlético Mineiro 1, foi um resultado importante para o Flamengo, não deixou o Atlético Mineiro desgarrar. Hoje, nesse momento, o Atlético Mineiro tem 3 pontos acima do Flamengo, porém, 2 jogos a mais. O Flamengo tem 2 jogos a menos que o Atlético Mineiro nesse momento. Grêmio 1, Bahia 0, aí sim, um resultado ruim. O Grêmio soma mais 3 pontos, coloca 6 pontos na frente do Flamengo, porém, com 2 jogos a mais, porém, com os pontos já conquistados. O Flamengo ainda vai ter que buscar esses pontos, por isso que o resultado não foi bom. E Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. O Palmeiras encostou em número de pontos no Botafogo, porém com 2 jogos a mais, mas
não deixa dúvida que joga aí uma pressão ainda maior para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã. E, meus amigos, parabéns aos tricolores, parabéns ao Fluminense pela conquista da Libertadores da América. Ontem um jogo muito disputado contra o Boca Juniors no Maracanã. Venceu de fato e de direito, né? Teve muita sorte ao fim do primeiro tempo, quando o Boca estupidamente teve um jogador expulso por agredir o zagueiro Nino do Fluminense, mas foi feita a justiça, o Fluminense foi um time regular durante toda a competição, mereceu a conquista, parabéns, é isso aí. Que o Flamengo possa trabalhar de forma mais correta, possa pegar os erros dessa temporada de 2023 e torná-los em acerto, para que em 2024 a gente possa estar de volta à final da Libertadores e buscar aí o recorde maior, que é ser o primeiro brasileiro a conquistar 4 vezes essa competição. Então é isso aí, parabéns Fluminense. Depois de enfrentar o Fortaleza no Castelão pelo Brasileirão, o Flamengo vai fazer seus próximos 3 jogos da competição jogando no Maracanã. Ele jogará na quarta-feira, dia 8, contra o Palmeiras, contra o Fluminense no próximo sábado no Maracanã e também no dia 23 de novembro contra o Bragantino também no Maracanã. O Flamengo é o seguinte, pessoal, o Flamengo tem 5 dos 8 jogos, o Flamengo tem 5 jogos em casa e 3 fora. Fora joga contra o América Mineiro, contra o Fortaleza hoje e contra o São Paulo na última rodada. Dentro de casa joga contra Palmeiras, Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro e Cuiabá. Se o Flamengo fizer a parte dele, ganhar as 5 partidas que joga em casa, estará na fase de grupo da Libertadores. A certeza se vamos ganhar ou não. Essa é a dúvida. Para terminar, o retrospecto entre Flamengo e Fortaleza jogando em campeonatos brasileiros é amplamente favorável ao rubro-negro mais querido do Brasil. São 25 jogos ao todo, com 15 vitórias do Flamengo, 7 vitórias do Fortaleza e 3 empates. Bom, meus amigos, as notícias são essas. Logo mais eu estarei no Castelão, prestigiando o nosso Mengão, torcendo muito para que ele faça uma boa exibição e que a gente conquiste esses 3 pontos. As notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.